Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas do curso Edificando Famílias Saudáveis. Quem vos fala aqui uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, em Tucuruvi, bairro do Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, meus queridos, essa é a nossa aula número 17 e hoje nós vamos continuar falando aqui sobre o tema que já iniciamos na aula passada, criação de filhos. Então, esta nossa aula, essas duas aulas sobre esse tema, estão baseadas, a princípio, no versículo, em um versículo, da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Então, Efésios capítulo 6, versículo 4, que é aquele versículo que diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, gente, nós dissemos aqui na aula passada que esse versículo ele tem uma ordem, uma orientação negativa e duas ordens positivas, Então, na aula passada, nós falamos sobre essa orientação negativa, por assim dizer, Ou seja, aquilo que os pais não devem fazer. E hoje nós vamos falar sobre as duas orientações positivas, ou seja, aquilo que os pais devem fazer, Então, só relembrando o que é que os pais não devem fazer, que nós já vimos na aula passada. Os pais não devem provocar os seus filhos à ira, E aí nós vimos aqui algumas maneiras como os pais terminam provocando seus filhos à ira, que foi a primeira maneira, o uso impróprio da autoridade; a segunda maneira, disciplinar os filhos no momento de raiva; a terceira maneira, disciplina sem boa maneira; pais que não ouvem e não encorajam seus filhos. Então, essas são as maneiras de um pai, de uma mãe, provocar a ira em seus filhos. E a própria palavra de Deus diz que os pais não devem provocar a ira em seus filhos, tá? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar então sobre as duas ordens positivas, que são as seguintes. É criar os filhos na disciplina do Senhor, e criar os filhos na admoestação do Senhor, gente, que são duas coisas distintas, Então, o que seria criar os filhos na disciplina do Senhor e o que seria criar os filhos na admoestação do Senhor, tá? Então, vamos começar aqui pela questão da disciplina, ok? Então, a palavra de Deus diz que os pais devem criar os seus filhos na disciplina do Senhor. Veja, disciplinar significa treinar, tá? Treinar ou discipular o seu filho ou sua filha, tá? Disciplinar, queridos, não é simplesmente castigo. É um trabalho constante que muitos pais, infelizmente, não fazem porque é muito difícil, tá, pessoal? Olha, disciplinar um filho é um trabalho realmente muito trabalhoso, É um trabalho muito difícil, é um trabalho constante, e por ser difícil, por ser um trabalho constante, em que os pais precisam de muita determinação para realizar esse trabalho, então, infelizmente, muitos pais não fazem esse trabalho de disciplinar os filhos, Então, veja, nós estamos seguindo o Jaime Kemp no livro Sua Família Pode Ser Melhor, e ele diz o seguinte aqui: antes de examinar as Escrituras sobre a maneira correta de disciplinar,
quero abordar algumas maneiras impróprias, tá? Então, o Jaime ele vai citar vários versículos aqui, né, sobre a maneira correta de disciplinar os filhos, mas antes de citar esses versículos, nós vamos ver algumas maneiras impróprias, tá? Como você não deve, né, disciplinar os seus filhos, né? Algumas maneiras impróprias. Então, veja, vamos seguir aqui. Primeiro, há uma grande diferença entre disciplinar com a vara e espancar a criança, tá? Porque a Bíblia, nós vamos ver a seguir, diz que nós devemos disciplinar os nossos filhos com a vara, tá? Mas existe uma diferença enorme entre disciplinar com a vara e espancar a criança, tá? A disciplina é justa e afirma a dignidade do filho. A disciplina tem o alvo de criar na criança as qualidades do Espírito de Deus. A disciplina pressupõe que os pais também se disciplinam, né? A disciplina dos pais nos filhos pressupõe que os pais também são pessoas que estão se disciplinando. Mas espancar e abusar da criança é injusto, é degradante e causa prejuízos permanentes, tá, gente? Então tá aí, né? A Bíblia, lá no livro de Provérbios, vai falar sobre nós disciplinarmos, sim, os nossos filhos, inclusive com a vara da correção. Mas o próprio texto de Provérbios diz que a gente não deve fustigar a criança a ponto de matá-la, né? Então nós temos que encontrar aí esse equilíbrio, né? De disciplinar, sim, não deixar de disciplinar quando for necessário, né? Mas fazê-lo com sabedoria, com equilíbrio. A gente vai falar mais sobre isso ao longo desta aula hoje, ok? Vamos lá. Outra maneira imprópria que o nosso autor destaca aqui é a seguinte: há uma diferença entre formar a personalidade da criança e esmagar o seu espírito. Então, ao disciplinar o seu filho, você está trabalhando no sentido de formar a personalidade da criança, mas deve tomar muito cuidado para não esmagar o espírito da criança, né? Então, cuidado com a maneira pela qual você trata o seu filho. Toda criança tem um brilho nos olhos, né? Típico de criança. Vocês, como pais, não querem apagar esse brilho. Gritar e demonstrar raiva pode somente esmagar o espírito do seu filho, mas a disciplina amorosa moldará o seu caráter, né? Então veja, gente, que a disciplina é um ato de amor. A gente já vai ver aqui adiante, né? A disciplina, tanto que ele fala aqui, a disciplina amorosa, né, moldará o caráter da criança, né? Então toda criança tem aquele brilho nos olhos, aquele brilho que é típico da criança. Agora, quando o pai começa a gritar, né, o pai ou a mãe, gritar, demonstrar raiva, né? Ou seja, não disciplinar com amor, mas gritar, demonstrar raiva, isso não vai disciplinar, vai esmagar o espírito da criança, né? Não vai formar a personalidade da criança, vai esmagar o espírito da criança. Então a gente tem que ter também esse equilíbrio aqui, tá? E a terceira maneira aqui imprópria do uso da autoridade, né? A terceira maneira imprópria aqui de disciplinar, né, os filhos é o seguinte: existe também uma diferença, uma distinção entre a infantilidade da criança e a desobediência proposital, tá? O que é isso? Diferença entre a infantilidade e a desobediência proposital. Os pais precisam discernir entre aquilo que é teimosia, obstinação da criança
e as travessuras próprias de criança, né? Então, assim, o pai, ele precisa ter um discernimento, né? O pai, a mãe precisa ter um discernimento entre o que é a rebeldia mesmo. Às vezes a criança está ali numa teimosia, numa obstinação, numa rebeldia mesmo. Esse é um caso e precisa ser disciplinado. E o outro caso é as travessuras próprias da criança, que aí, no caso, não deve ser disciplinado, né? Então, por exemplo, aqui, o autor fala aqui, né? Quantos pais descem a lenha, né, em seus filhos, castigando-os severamente por uma mera criancice. Coisa boba, coisa de criança, né? Em outras palavras, deixe o seu filho ser criança, tá? Então ele dá um exemplo aqui, né? Vamos dizer aí uma coisa que acontece em qualquer família. A criança está ali tomando café, cair leite na mesa, por exemplo, né? Caiu leite na mesa. Veja, geralmente isso daí, a não ser que a criança esteja com espírito de muita rebeldia e fez de propósito, né? E aí, claro que os pais precisam estar atentos a isso, né? Pode até ser, né, que seja uma questão de desobediência a criança deixar derramar o leite na mesa, mas muitas vezes é parte do processo de crescimento da criança, né? São acidentes que acontecem. E nós, pais, precisamos demonstrar paciência e amor para com os nossos filhos, tá? Então, você precisa ter aí de Deus, assim, uma graça para você saber discernir o que é uma rebeldia mesmo, proposital da criança, e o que é uma infantilidade, né? Uma coisa típica de criança, uma travessura ali de criança, não é, que não é um ato de rebeldia propriamente dito, tá bom? Bom, então, tendo feito essas observações, né? Mostrando aqui algumas maneiras impróprias de disciplina, vamos então para a pergunta aqui que o autor levanta para nós. Então, como devemos disciplinar os nossos filhos, né? Como nós devemos então treinar, né? Porque disciplinar tem a ver com treinar, com treinamento. Como devemos treinar, como devemos disciplinar os nossos filhos? E aí a palavra de Deus vai dizer para nós que nós devemos disciplinar os nossos filhos com a vara da correção, tá, gente? Com a vara da correção. Não há outro caminho, tá? Para você disciplinar, para você treinar os seus filhos, segundo a Bíblia, com a varinha, né? A varinha da correção. É claro que existem pais que até têm mesmo em casa uma varinha, né? Uma varinha ali para corrigir, mas a gente pode usar hoje outros meios, como um chinelo, né? Um cinto, tá certo? E eu acho que não sei se eu já falei em outras aulas desse curso, mas sei que falei no curso de Sabedoria Prática para a Vida, né? Eu me lembro muito bem do nosso saudoso pastor Alídio Flora Agostinho, fundador da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Ele dizia que Deus preparou um lugar apropriado Deus preparou um lugar apropriado para que nós pudéssemos exercer, né, a correção, a disciplina nos nossos filhos, que é o bumbum, né? Porque o bumbum é um lugar apropriado, por quê? Porque é um lugar cheio de carne, né? Então, quando você bater, não vai machucar. A gente precisa bater para doer, né? Claro, lembra, não fustigar, não matar, mas precisa, porque se você bate e nem dói, a criança vai ficando cada vez mais malandra, né? Então você tem que dar uma boa chinelada, né, no bumbum, uma boa cinta, para doer, mas não para uma criança. Então o bumbum é o lugar apropriado, né? E não devemos bater na criança também com as mãos, né? Que não seja com a mão que você afaga, que você acaricia o seu filho, que você vai bater no seu filho. E também não vai bater em outra parte do corpo, né, gente? Porque às vezes vai bater na cabeça da criança, vai bater...
por isso que o lugar apropriado é o bumbum, tá? É um lugar cheio de carne ali, né? Que vai doer, mas não vai machucar. Não bata na cabeça, não bata nas costas, não bata, né? Bata no bumbum, tá? E não usa a sua mão, usa a vara, a varinha, o chinelo, o cinto, tá? Mas é assim que você vai treinar o seu filho, tá? Isso vai ser esclarecido aqui no decorrer desta aula. Nós vamos falar bastante coisa que você vai entender aqui, como que nós devemos proceder, tá bom? Então veja, o autor aqui ele até continua dizendo o seguinte: isto, né, quando a gente fala sobre treinar a criança com a vara, né, da correção, isto não é um conceito aceitável e popular na nossa sociedade permissiva, mas é o que a Bíblia nos ensina, e aí você tem que decidir. Essa é uma decisão que você, como pai, vai ter que fazer. Se você quer seguir o caminho do Senhor, né? Se você quer seguir a orientação da palavra de Deus, ou se você quer seguir os psicólogos modernos, aí você escolhe. E aí você também tem que arcar com as consequências que virão no futuro, tá certo? Bom, ele diz aqui: disciplinar filhos é um ato de fé, gente, tá? É um ato de fé. Muitas vezes não podemos ver o resultado na hora da disciplina, mas anos depois colheremos o fruto na vida dos filhos, tá? Então, muitas vezes você não vai ver o resultado na hora que você exerceu a disciplina, mas isso vai ser visto ao longo dos anos, ao longo do tempo. Por isso que você não pode deixar de disciplinar agora também, porque se você disciplinar, você vai ver o bom resultado, né? Se você fizer um bom trabalho de disciplina, com amor, né, com equilíbrio, você vai ver o resultado disso ao longo dos anos. Agora, se você não disciplinar também, gente, você também vai ver o resultado disso ao longo dos anos, né? Eu estava preparando essa aula aqui esses dias e eu fiquei impressionado, né? Coisa que a gente já sabe, mas a gente começa a lembrar de casos próximos a nós, né? De pessoas que estão sofrendo hoje, gente, adultos que estão sofrendo hoje com 35, 40, 45 anos de idade, ainda estão sofrendo hoje porque não foram disciplinados pelos pais quando eram crianças. É exatamente isso que acontece. Por isso que disciplina é um ato de amor. Você, ao disciplinar o seu filho, você está poupando o seu filho, a sua filha, de problemas no futuro, tá? Porque crianças indisciplinadas, elas vão sofrer no futuro e vão sofrer por culpa dos pais que não as disciplinaram quando eram crianças, né? Então, isso aqui, gente, é um assunto extremamente sério e eu diria extremamente espiritual, tá? Então, veja, vamos voltar aqui ao texto do Jaime Kemp, né? Diz aqui, então, né? Muitas vezes não podemos ver o resultado na hora da disciplina, mas anos depois colheremos o fruto na vida dos filhos. Isso exige muita coragem, esforço, fidelidade e amor por parte dos pais, né? Então, enquanto eu estou falando isso aqui, talvez tenha algum pai, alguma mãe que está ouvindo, que está já com o coração doendo, né? Mas, puxa, eu vou precisar, né, bater no meu filho com a vara, né? Parece uma coisa tão assim absurda, né, gente? Mas é o ensinamento da palavra de Deus, tem que ser feito com equilíbrio, tem que ser feito com amor, mas veja, ele diz aqui: isto exige muita coragem, esforço por parte dos pais, fidelidade e amor por parte dos pais. Porque a gente vai ver mais à frente aqui, disciplinar é um ato de amor, gente. É um ato de amor. E não disciplinar é um ato de irresponsabilidade. Muito bem, então voltamos no próximo áudio.
Aula 17, áudio 2. Muito bem, então vamos ver agora os versículos, tá, gente? Vamos ver os versículos bíblicos que falam sobre esse assunto de disciplinar, tá? Depois nós vamos falar sobre a parte de admoestar também, mas estamos aqui primeiro na parte de disciplinar. Então, Provérbios, a maioria dos versículos está no livro de Provérbios. Provérbios 22, versículo 15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela, tá? Então, a estultícia, a tolice, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afastar essa tolice do coração da criança. Veja, diz aqui o autor, Jaime Kemp, o coração da criança está cheio de tolice. Esta tolice somente pode ser removida através do quê? De uma disciplina diligente, constante, com a vara. A criança precisa ser disciplinada porque é malvada, é perversa. Gente, quando nós nascemos, nós herdamos o pecado original de Adão e Eva, né? A Bíblia diz ali, né, que pelo pecado deles, o pecado original, o pecado passou a todos os homens, né? A morte passou a todos os homens, o pecado, o ser humano ele já nasce infectado pelo pecado, então a inclinação da natureza já da criancinha já é para o mal, não é para o bem não, né? Pode notar que uma das primeiras palavras que uma criança aprende a falar é meu, minha, né? Você já vê ali o egoísmo se manifestando na vida de uma criancinha lindinha, engraçadinha, a gente até acha graça, mas a criança, ela já nasce, né? Porque é a natureza pecaminosa do ser humano. A criança precisa ser disciplinada porque ela até ele usa termos aqui fortes, né? Mas eu penso que não está errado. A criança ela é malvada, ela é perversa, porque ela já nasce com a natureza pecaminosa. Então, este versículo que a gente leu aqui de Provérbios 22:15 trata de uma independência orgulhosa já da criança, um exercício de vontade própria, né? Olha, o pecado básico do homem é a rebelião e está ligado ao coração da criança. Tá? Ou seja, o que está ligado ao coração da criança? Ou o que é estar ligado ao coração da criança? Significa estar preso à natureza da criança, né? Quando o texto diz que a tolice está ligada ao coração da criança, então é algo que está integrado, incorporado na própria natureza da criança. Por quê? Porque a criança já nasce, né, por causa do pecado herdado lá de Adão e Eva, já nasce com a natureza pecaminosa, tá? Então veja, olha só essa frase agora do Jaime Kemp. Ele diz assim: é totalmente vão dialogar com uma criança pequena ou pedir para a criança não fazer tal coisa, gente. Gente, na fase da criança, assim, pequenininha, né? Ali nos seus primeiros anos, não funciona democracia não, com criança de 2, 3, 4, 5 anos, 6, 7 anos. Esquece democracia com criança de 2 anos para frente, 1 ano já, poucos meses até, não é? Veja, ele diz aqui, é totalmente vão, é em vão você tentar dialogar com uma criança pequena, ou pedir para a criança não fazer tal coisa, né? Claro que você vai dialogar, claro que você vai pedir, mas quando a criança desobedecer, e ela vai desobedecer a princípio, ela vai desafiar a autoridade, aí você como pai, como mãe, você tem que mostrar quem é que manda, né? Você tem que mostrar quem é que manda para a criança, porque vai haver aí uma guerra, vai haver aí sabe,
aquela brincadeira de puxar, né, o cabo para cá e para lá, né, puxar a corda para um lado e para o outro, você pode ter certeza, vai haver, isso aí vai acontecer. E aí, um dos dois lados vai perder, né? E que não seja você como pai, porque se você perde a autoridade, quem vai ter autoridade dentro da sua casa, às vezes é uma criança de 2 ou 3 anos, né? Nós vemos muitos pais de 30 anos se rendendo, se ajoelhando, se prostrando diante do reizinho da casa, com 2, 3 anos, manda, e ai dos pais se não obedecerem a criança, né? Então, gente, é isso. Você não dialoga com uma criança pequena, tá certo? Você tem que exercer autoridade. Deus é muito claro, diz aqui o autor, Deus é muito claro que a vara da disciplina aplicada fielmente, tem que ser fielmente, afastará, né? A vara da disciplina aplicada fielmente afastará a rebeldia do coração da criança. Esta disciplina não trará somente bênçãos temporárias, mas bênçãos permanentes na vida, tá? Então essa disciplina, ela não vai trazer apenas bênçãos no momento, ela vai trazer bênçãos para toda a vida, tanto da criança que vai se tornar um adulto, como dos pais, que por disciplinarem bem os seus filhos, terão sossego, não é, lá no futuro, tá certo? Bom, vamos seguir aqui, tem bastante coisa para falar. Provérbios 13, 24. Outro versículo, diz assim: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina, né? Então veja, a pessoa, o pai, a mãe que retém a vara, que não usa a vara, aborrece o seu filho. Mas o que ama o seu filho já começa a disciplinar cedo. Cedo, gente, né? Ele diz aqui, há pais que retêm a vara porque dizem que amam seus filhos, mas está invertido. Se você ama o seu filho, você não vai reter a vara, você vai usar a vara, né? Mas os pais invertem, né? Parece que preferem a sua própria sabedoria à sabedoria da palavra de Deus, à sabedoria, não é, de anos de observação, né? Por exemplo, quem escreveu esse livro foi Salomão, o homem mais sábio, né? Um dos homens mais sábios da face da terra, que escreveu com base na observação empírica ali, gente. Então há pais que retêm a vara porque dizem que amam seus filhos. Mas não é assim que você disciplina amor. Não é assim que você demonstra amor, retendo a vara. É através da disciplina que nós demonstramos o nosso amor ao nosso filho, tá? Então, ele diz aqui também, cuidado para não se deixar enganar pela manha da criança, gente. A criança é manhosa. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia que a criança é malandra, gente. Criança é um serzinho ali lindo, lindo, maravilhoso, mas é um bichinho malandro, uma criança. E a gente tem que estar muito atento, né, a essas manhas das crianças, tá? Vamos seguir aqui. Vamos para outro texto agora, olha. Provérbios, capítulo 23, versículos 13 e 14. Olha, vamos lá. Diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno, tá? Olha aí. Não retires da criança a disciplina, porque se você castigar, se você corrigir, se você disciplinar com a vara, ela não vai morrer, não, né? Ainda mais quando você fizer isso com equilíbrio e sabedoria. Você vai corrigir o seu filho com a vara e você vai livrar, olha só o que o texto diz, você vai livrar a alma do seu filho do inferno, gente. É muito forte esse texto aqui, veja. Disciplinar filhos com a vara
É uma das tarefas mais difíceis para um pai e para uma mãe. A gente não está dizendo aqui que é uma coisa fácil não de fazer. Às vezes dói no nosso coração, né? Mas disciplinar filhos com a vara é necessário, embora seja uma das tarefas mais difíceis. Produzir dor e lágrimas em um filho, né, em uma filha amada, parece revoltante, né? O que é melhor, alguns momentos... uma pergunta. O que é melhor? Alguns momentos de dor e lágrimas na infância ou muitos anos de sofrimento e dor durante a vida? Então, penso que você conseguiu entender aqui, você conseguiu captar, né, a mensagem aqui, né? Embora disciplinar seja uma tarefa difícil, né, que vai produzir dor e lágrimas em um filho amado, mas a pergunta é, o que é melhor? Alguns momentos de dor e lágrima na infância ou muitos anos de sofrimento e dor durante toda a vida? O que é melhor? Eu penso que é melhor alguns momentos de lágrima e dor na infância, onde você vai disciplinar, você vai, né, ali treinar o seu filho para a vida, porque a disciplina na infância já é um treinamento para a vida, gente, tá? Crianças indisciplinadas na infância se tornam adultos indisciplinados. É uma coisa muito natural isso, tá? Então veja, Deus estabeleceu a vara para purificar e livrar a alma do inferno, como diz o texto. Olha agora essas perguntas aqui que o autor faz para a gente. Qual o pai que, temendo pelo eterno destino do seu filho, pode deixar de corrigi-lo? Qual é o pai que, temendo pelo eterno destino do filho, pode deixar de corrigi-lo? Não é? Você quer que seu filho vá para o inferno? Tenho certeza que não. Então você não pode deixar de corrigir o seu filho. É melhor que o bumbum fique ardido do que a alma venha a morrer. Será que na eternidade alguns filhos não vão lamentar a negligência dos pais em não tê-los corrigido e livrado sua alma do inferno? Né? Essa pergunta também ela é... Será que algumas pessoas que estarão no inferno, lá no momento que estiverem lá no inferno, não vão pensar, puxa, por que o meu pai e minha mãe não me corrigiram? Né? Quem sabe até filhos de crentes, né? No inferno vão pensar, por que meu pai e minha mãe não me corrigiram? Porque se tivessem me corrigido, teriam livrado a minha alma do inferno, né? Como diz o texto bíblico lá de Provérbios 23, 13 e 14, tá? Agora, veja só que interessante, gente. Ele diz aqui, alguns filhos só precisarão da vara algumas poucas vezes na vida, enquanto que outros precisarão todos os dias, né? Claro, existem diferenças de criança para criança. Agora, isso daqui também, gente, está muito ligado ao seguinte. Por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Eu tenho 3 filhos, tenho uma filha e 2 filhos. Eu nunca precisei bater muitas vezes nos meus filhos. Não precisei bater muitas vezes, mas tem uma coisa. Logo no início, quando se manifestou a rebeldia no coração deles, eu e a minha esposa já corrigimos imediatamente. Então você já corta no começo. Você corta no começo, a criança já vai saber quem é que manda, quem é que tem autoridade. Porque há pais que não cortam logo de início, e vão deixando, e vão deixando, e vão deixando. Aí depois tem que corrigir toda hora, todo dia. Né? Então, olha, já desde cedo, gente, isso não é com 10 anos, não. É cedo. Você já tem que mostrar para o seu filho que... Claro que você... Não é? Existem maneiras de você disciplinar uma criança de 1 ano de idade, uma criança de 2 anos, de 5 anos, tá? Tudo tem uma proporção, mas precisa haver correção, não é? Precisa já mostrar para a criança quem é que tem autoridade, não é? Então veja, deixa eu ver aqui o que mais que ele fala aqui. Ele diz assim, olha, a severidade na disciplina, né? Aí é quando
quando existe um exagero, né? Então, a severidade na disciplina criará medo e um espírito de escravidão, levando a criança à hipocrisia, mentira e raiva, tá? Então veja, quando os pais exageram também, ultrapassam o limite na questão da disciplina, né, isso vai criar o quê? Medo e um espírito de escravidão na criança, levando a criança à hipocrisia, à mentira e à raiva. Portanto, há uma grande necessidade que o uso da vara seja acompanhado de amor e compreensão, e que os pais sejam bem fiéis a esta divina tarefa, porque é uma tarefa divina. Se você é pai, se você é mãe, você tem uma tarefa divina, que você não pode negligenciar, que é disciplinar o seu filho, tá? Então veja, gente, é preciso, né, a disciplina precisa ser acompanhada de amor e compreensão. Tá? Então, por exemplo, quando você disciplina o seu filho, quando você usa a vara, o chinelo, o cinto ali, você tem que comunicar para o seu filho por que você está disciplinando ele. Por quê? Olha, eu estou te batendo, eu estou te disciplinando, porque eu disse que era para você não fazer tal coisa e você fez. Então, porque eu te amo, meu filho, e porque eu quero o teu bem, porque eu quero poupar a tua vida de sofrimento no futuro, eu vou te disciplinar agora. Então você precisa dizer por que você está disciplinando. E outra coisa, gente, não é? Deixa ali na hora, a criança vai chorar, deixa chorar, não tem problema, essas lágrimas vão fazer muito bem para ela, sabe? Deixa a criança chorar, deixa passar um tempo, tá? A criança vai ficar ali chorando, vai ficar, né, pensando, vai ficar refletindo. Aí depois que passar um tempo, aí você vai lá, você vai abraçar o seu filho, você vai abraçar a sua filha, vai demonstrar que você não deixou de amar, mas você vai mostrar para ele que aquele ato de disciplina foi um ato de amor. Abrace, reafirme o seu amor, beije, né? Depois de algum tempo. Não vai fazer isso também 1 minuto depois. Deixa passar um tempinho, deixa a criança chorar um pouco, deixa ela derramar as lágrimas, deixa ela refletir um pouquinho no comportamento dela. Aí passou um tempo, sei lá, 1 hora mais ou menos, meia hora, 1 hora, aí você vai lá, você vai abraçar, você vai beijar, você vai reafirmar o seu amor, mas você vai manter a sua disciplina. Ó, eu fiz isso, eu disciplinei, porque eu quero o seu bem, porque eu te amo, porque eu quero livrar a tua alma do inferno, porque eu quero livrar você de problemas no futuro, né? Você tem que deixar isso bem claro para o seu filho desde cedo, tá bom, gente? Muito bem, vamos lá. Nós vamos citar aqui mais alguns textos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar no próximo áudio. Aula 17, áudio 3. Provérbios, capítulo 29, versículos 15 a 17. Diz o seguinte: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha aí, gente, mais um texto fantástico, né? Esta passagem nos mostra os benefícios da disciplina, gente. Os benefícios. Em primeiro lugar, o texto diz aqui que a vara e a disciplina dão sabedoria. Você quer que seu filho seja sábio? Então, a vara e a disciplina dão sabedoria, né? Olha, uma pergunta: quanto você, como pai, daria para interiorizar no coração do seu filho a sabedoria de Deus? Quanto você daria para que o seu filho fosse uma pessoa sábia? A criança torna-se mais sábia quando ela é corrigida.
um dia será grata a seus pais, porque eles foram fiéis. E eu, ao preparar essa aula aqui, eu fiquei pensando em mim. Eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe por terem me corrigido. Eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe por terem me disciplinado. E eu apanhei da minha mãe, apanhei do meu pai. Me lembro perfeitamente até hoje. Já estou com quase 50 anos de idade e me lembro até os dias em que eu apanhei. E por que eu apanhei. Me lembro até hoje, né? Do que eu fiz que eu não deveria ter feito e que me levou a ser, né, corrigido pelos meus pais. E agradeço a Deus hoje, porque os meus pais me livrou a minha vida de muitos problemas, né? Porque eu já fui disciplinado lá, né, quando eu era criança. Então veja, um dia o seu filho, a sua filha, eles serão gratos a vocês, se vocês foram fiéis. Agora, se vocês não forem fiéis na correção, tanto seus filhos sofrerão no futuro, como você, pai, e você, mãe, também sofrerá. Porque você vai sofrer por ver o seu filho sofrer. E o seu filho poderá trazer muitos problemas para você, né? No futuro, quando você pode já estar numa vida para desfrutar, né? Numa idade para desfrutar da vida, talvez você vai ter que cuidar de problemas dos seus filhos, né? Cuidar de netos e etc. Por quê? Porque você não foi fiel em disciplinar os seus filhos quando eles eram crianças, tá? Então, veja aqui, vamos lá, vamos voltar aqui. Em contraste, observe a criança entregue a si mesma, né? Que o texto diz aqui também que a criança entregue a si mesma, ela vem envergonhar a sua mãe, né? A criança entregue a si mesma é um quadro perfeito de miséria e ruína. O autor aqui ele não poupa palavras fortes, né? Ele diz que a criança entregue a si mesma é um quadro perfeito de miséria e ruína, né? A criança entregue, né? Esta entrega aqui, né? A criança entregue a si mesma, quer dizer não se importar com o mau comportamento do filho. Pais que não se importam com o mau comportamento do filho. A criança é governada pelo impulso impetuoso da sua própria vontade, pelos seus próprios desejos egoístas e pela sua própria obstinação. E esta criança que cresce assim, sem ser confrontada pelos pais, sem ser disciplinada com a vara da disciplina, esta criança, diz o texto bíblico, vai envergonhar a sua mãe, né? Aqui, olha, esse texto a seguir é muito interessante. O autor ele até diz o seguinte: afinal de contas, a mãe gasta mais tempo com a criança na sua infância do que o pai, né? Geralmente é assim. A mãe gasta mais tempo com a criança do que o pai. Talvez a mãe também, né, seja mais suscetível ao erro de deixar a criança entregar-se a si mesma, né? Porque a mãe, como diz aqui o autor, né, a mãe tem um coração muito mole muitas vezes, então a mãe tem a tendência, né, ao erro de deixar a criança entregar-se a si mesma, né? Se a tendência do pai é provocar o filho à ira, a tendência da mãe é ser mole demais, diz o autor. Se a mãe se entregar aos egoísmos do filho, ela, por certo, levará uma parte do castigo, né? Se a mãe se entregar aos egoísmos do filho, ela mesma levará uma parte do castigo, porque a Bíblia diz que ela será envergonhada. A criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe, né? Então veja, gente, eu estava lendo essa parte aqui esses dias, preparando essa aula, e eu fiquei pensando o seguinte, é muito interessante porque eu sempre li esse versículo aqui pensando na criança e não no adulto, né? Diz aqui, né, que a criança entregue a si mesma, ela envergonhará a sua mãe.
Eu sempre pensei naquelas cenas daquelas crianças birrentas dentro do mercado, dentro do banco, dentro da igreja, sei lá, em locais públicos, onde a criança, ela começa a fazer birra, ela se joga no chão, ela esperneia até que a mãe faça a vontade dela, né? Então eu sempre pensei nesse versículo desta forma, que a criança entregue a si mesma e envergonhará a sua mãe. E é assim mesmo, esta é uma das aplicações desse texto. Mas, ao ler este livro aqui, né, ao ler os comentários aqui do Jaime Kemp, isso me abriu os olhos para o fato de que essa criança entregue a si mesma, ela não envergonha a mãe só quando ela é criança, mas quando se torna um adulto, quando essa criança se torna um adulto, a mãe também vai ficar envergonhada. Porque é esse filho que não foi disciplinado, que ficou entregue a si mesmo, quando ele se torna um adulto, ele começa a tomar atitudes que vai envergonhar a sua mãe. E a mãe vai continuar. E me veio aqui, né, preparando essa aula, me veio à mente exemplos, mais uma vez, exemplos de pessoas que a gente conhece, né, cuja mãe me veio, né, não vou citar nomes aqui, mas me veio um exemplo claro de uma pessoa, de um caso que eu conheço, que a mãe passa uma vergonha enorme até hoje por causa do filho, né? O filho causa tanta vergonha para a mãe, mesmo sendo um adulto de mais de 40 anos. Por que que o filho causa vergonha para a mãe? Porque ele não foi disciplinado quando era uma criança. Porque a mãe deixou essa criança entregue a si mesma e se tornou um adulto, né? Deve ter envergonhado a mãe quando era criança, talvez fazendo as birras, e continua envergonhando a mãe quando é um adulto, porque, né, continua tendo atitudes muito desagradáveis que envergonham a mãe até hoje. Por isso que ele diz aqui, né, que a mãe levará uma parte do castigo. Por quê? Vai ser envergonhada, diz o texto. Não há maior negligência por parte da mãe do que entregar a criança a si mesma. E não há maior aflição do que a vergonha que ela passa, né? Até ele diz aqui, a criança reina em vez de ser corrigida, é o reizinho da casa. A mamãe e o papai se prostram diante do reizinho para fazer a vontade dele, ou da rainhazinha, né? Então, quem teme não é a criança, são os pais que temem a criança. É como eu falei, gente, vai haver uma disputa de autoridade. Quando uma criança nasce numa casa, né? Um casalzinho ali recém-casado tem o primeiro filho, vai começar, quando aquela criança nasce, começa ali uma disputa pela autoridade, pelo trono do lar. Quem é que vai sentar no trono do lar? Os pais ou a criança? Quem é que vai se dobrar a quem? Quem é que vai se submeter a quem? Então, infelizmente, existem muitos lares, como eu já disse, vou repetir, em que crianças de 2 anos reinam. E ai dos pais se não fizerem a vontade daquela criança de 2 ou 3 anos, né? Então, a gente tem que ver aí que as coisas não podem se inverter, né? Então, diz aqui o autor, a criança entregue a si mesma será um filho tolo, que trará vergonha à sua mãe e ao seu pai também, né? Ao invés de trazer alegria ao coração dos pais, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar, né? Então, ele continua dizendo aqui, olha, quanta vergonha desnecessária os pais passam simplesmente porque desobedecem à palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que os filhos devem ser corrigidos, né? Pais, a felicidade ou infelicidade do seu lar, tanto agora como para o futuro, é sua responsabilidade. Olha aí, gente. Palavra aqui do pastor Jaime Kemp. Pais, pai, mãe, a felicidade ou infelicidade do seu lar, tanto agora como para o futuro, é sua responsabilidade.
estabeleça a sua autoridade. A criança precisa saber que há uma direção firme no lar. Pais, quebrem a vontade dos seus filhos enquanto eles são pequenos, ou os seus corações serão quebrados mais tarde. Olha que frase. Quebre a vontade do seu filho, o egoísmo do seu filho, essa tendência, pecaminosa que há no coração já da criança. Quebre isso enquanto eles são pequenos. Ou então os corações dos seus filhos e os seus próprios corações serão quebrados mais tarde, tá? Sem a vara da sabedoria, com amor, olha, ou seja, a vara da sabedoria precisa ser usada com amor, porque sem a vara da sabedoria, com amor, os pais têm uma vida miserável e os filhos sofrem as consequências, tá? Então, gente, é isso, vou repetir, quantas pessoas aí na faixa dos seus 60 anos, mais ou menos, poderiam já estar aposentados, desfrutando de uma vida mais tranquila, mas estão tendo que cuidar de netos, estão tendo que pagar dívida de filhos, estão tendo que... Não tem sossego, não tem descanso, porque ficam preocupados com filhos irresponsáveis. Por quê? Porque esses filhos não foram disciplinados quando eram crianças. Então, você que tem filhos pequenos, discipline os seus filhos enquanto é tempo, para que você não venha se arrepender e não venha sofrer no futuro, tá? Olha, o autor aqui ele volta a repetir, que ser fiel na disciplina é uma das coisas mais difíceis para os pais. É muito difícil. Porém, o amor está disposto a pagar esse preço. O amor está disposto a pagar o preço, de disciplinar. E aí o Jaime cita aqui um texto bíblico que está em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte, que porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Veja, gente, o Senhor, o próprio Deus, diz o texto, corrige a quem Ele ama. Deus corrige a quem ama, ou seja, a correção é uma expressão de amor. Quando o pai deixa de corrigir, é como se estivesse deixando de amar. O que expressa o amor é a correção. Deus nos disciplina, gente. Deus nos corrige. A nós que somos pais, que somos adultos, por que nós deixaríamos de corrigir os nossos filhos? Deus nos ama e por isso Ele nos corrige. É importante que o filho entenda que Deus também está disciplinando os pais, tá? Deus também está nos disciplinando. Então o filho precisa entender isso. Meu filho, eu estou te disciplinando porque Deus, o Pai Celeste, também me disciplina. E Ele faz isso para o meu bem. Ele faz isso porque Ele me ama, Olha, se formos sábios, perseverantes e amorosos na disciplina de nossos filhos, Deus promete que eles nos darão muita alegria, gente. Seus filhos vão te dar muita alegria, mas você precisa ser comprometido com a disciplina deles. É claro que nosso Pai Celeste também vai se alegrar, com isso, também vai se alegrar com o fato, dos nossos filhos nos darem muita alegria, tá? Então veja, a Bíblia tem razão quando fala, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, tá? Então aqui a gente termina essa parte que fala sobre a disciplina, mas não basta ao pai e à mãe disciplinar o filho. O texto bíblico diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, tá?
Então, a segunda parte aqui, gente, os pais precisam criar os filhos na admoestação do Senhor, tá? E aqui o autor, o Jaime Kemp, ele cita um versículo que eu vou ler aqui, que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 9, tá? Que diz o seguinte, olha: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora, note o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, tá? Então, esse texto aqui é Deuteronômio 6, 5 a 9, é um texto clássico que fala sobre os pais admoestarem, né? Aqui no caso, ensinarem os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, ok? Então, veja, são duas coisas complementares, tá, gente? Olha, veja só, não adianta você ensinar o seu filho no caminho do Senhor e não disciplinar ele. Você precisa ensinar ele a andar no caminho do Senhor, mas você também precisa disciplinar ele. E também não adianta só disciplinar o filho e não ensinar o filho a andar no caminho do Senhor. As duas coisas são complementares. Você disciplina e admoesta. Né? Você disciplina e ensina a andar no caminho do Senhor, tá? Então veja, baseado nesse versículo aqui que eu acabei de ler, o Jaime Kemp, ele levanta algumas perguntas aos pais, tá? Para a gente pensar aqui, para a gente refletir. Olha, primeira pergunta, para o pai e para a mãe: você ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força? Né? Porque no texto que nós lemos agora há pouco, em Deuteronômio 6, esse foi o primeiro mandamento do Senhor aos pais ali da nação de Israel. Naturalmente, você quer que seus filhos amem o seu Deus. Mas, se os seus filhos não observam em você o amor profundo por Deus, eles nunca desenvolverão o amor para com Deus. O seu Deus nunca será o Deus deles. Uma coisa eu quero que meus filhos lembrem de mim, diz aqui o autor, e eu também assino embaixo o que ele está falando. Uma coisa eu quero que os meus filhos lembrem de seu pai, é que ele amava o seu Deus, né? Então veja, se você não amar a Deus de verdade, dificilmente os seus filhos vão amar a Deus também, porque eles vão observar o seu exemplo, o meu exemplo. Segunda pergunta, queridos, que o autor faz aqui baseado no texto de Deuteronômio 6. A palavra de Deus está no seu coração? Disse Moisés aos pais de Israel: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? No texto lá de Deuteronômio 6. Você é um pai comprometido com os preceitos de Deus? Você guarda a palavra de Deus no seu coração? Observando a sua vida, seus filhos diriam: como papai e mamãe amam a palavra. Será que os seus filhos, observando a sua vida, eles dizem isso? Eles podem dizer isso? Nossa, como meu pai, como minha mãe amam a palavra de Deus. Se nós, como pais, não amamos a palavra e não damos à palavra de Deus a devida prioridade e, consequentemente, não a obedecemos, é bem provável que os nossos filhos também não amarão a lei do Senhor. Terceira pergunta aqui, gente, para a gente se avaliar como pais. Você está diligentemente instruindo
e admoestando seu filho na palavra do Senhor? Olha, preste atenção. Não perguntei se você leva seu filho para a escola dominical, nem se você comprou uma Bíblia para ele. Não foi essa a pergunta. A pergunta é: você faz questão de ensinar-lhe o caminho do Senhor? Você ensinar a ele o caminho do Senhor? Muitos pais pensam que levar os seus filhos para a igreja, né, e fazer uma leitura bíblica diária no lar é suficiente para ensinar seus filhos no caminho que deve andar. Mas isso não basta. Não basta apenas levar o seu filho para a igreja. Não basta apenas ler um capítulo da Bíblia com seu filho todo dia, o que a maioria nem faz. Isso não basta. Os pais precisam, de forma natural e de forma espontânea, inculcar. Essa é a palavra que está lá no texto de Deuteronômio 6. Inculcar, colocar na cuca, na cabeça deles. Inculcar na mente e no coração do filho a palavra de Deus, tá? E a quarta e última pergunta aqui é a seguinte: você aproveita as oportunidades do seu dia a dia para conversar com seu filho sobre as coisas de Deus? Porque o texto lá diz, né, gente? O texto de Deuteronômio diz que a gente deve inculcar os valores de Deus na vida e no coração dos nossos filhos, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, né? Então você aproveita as oportunidades do seu dia a dia para conosco. A palavra de Deus nos diz que devemos ensinar nossos filhos quando estamos assentados em nossa casa, andando pelo caminho, quando estamos com as nossas antenas ligadas, podemos encontrar 1000 oportunidades de falar com os filhos sobre o nosso Deus, né? A gente tem que estar atento às oportunidades do dia a dia, gente. Ao levantar, ao deitar, ao se assentar ali para comer, ao andar, né, dentro do carro ali dirigindo, ou ao caminhar numa rua, né, você pode encontrar 1000 oportunidades de inculcar, de incutir na mente e no coração dos seus filhos a palavra de Deus, ok? Então, gente, terminando aqui, eu quero ler a última frase aqui do autor, que é a seguinte: pais, criar filhos não é brincadeira, não é brincadeira. A tarefa realmente é difícil. Mas, para os que procuram ser fiéis a Deus, né, o próprio Deus, a palavra de Deus, promete que quando os filhos forem velhos, não se desviarão dos ensinos da palavra de Deus. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige muito amor, muita fé, muita constância, mas é um trabalho que vai trazer grandes resultados, tanto para você como pai, como mãe, como para a vida dos seus filhos. Ok, gente? Então é isso. Bom, essa é a nossa penúltima aula, né? Vamos gravar mais uma aula, a aula 18, tá, pessoal? A gente ainda vai ter a aula 18, que vai ser a nossa última aula. Na aula 18 nós vamos abordar aqui também o relacionamento, né, do casal com os sogros, tá? Com o sogro, com a sogra, tá bom? Com as pessoas assim da família. E vamos fazer as considerações finais do nosso curso. Então, não desista agora aí, né? Vá até a última aula, até a aula 18 do nosso curso. E, na medida do possível, compartilhe esse curso, essas aulas com outras pessoas que também precisam edificar famílias saudáveis, ok? Então, é isso. Até a próxima aula, permitindo Deus.